Eu acho que um dos maiores erros do ser humano é falar daquilo que não conhece, né? E pensando nisso, e também cedendo ao apelo de alguns amigos, eu resolvi fazer os próximos vídeos. Os próximos vídeos, eles falarão sobre os institutos de direito material do trabalho que mudarão caso essa reforma trabalhista passe. Tenho fé que ela não vai passar, mas enfim. E por que que os meus amigos chegaram justamente comigo e pediram para que eu fizesse os próximos vídeos? Porque não só sou apaixonada pela área, como também estudo bastante direito do trabalho até hoje. Então, nos vídeos eu vou explicar o que são os institutos, como eles são hoje e como ficarão. Eu não sei se eu vou conseguir abordar todas as grandes mudanças em uma só story, porque são várias, né? E eu dividi da maneira que eu falei para vocês. Mas é isso aí, vamos começar. Se você estiver interessado, fica aí. Vamos lá, o primeiro instituto é o regime de tempo parcial. O que é isso? É um contrato de trabalho cuja jornada ela tem no máximo 25 horas semanais. Então, é o cara que trabalha 5 horas ao dia, de segunda a sexta. Então, além da jornada de trabalho ser menor, o salário pago ao empregado ele é proporcional às horas trabalhadas. O número de dias de férias também é menor e não é possível hora extra. O regime de tempo parcial passa a ter 30 horas semanais e quem presta até 26 horas semanais de trabalho pode fazer até 6 horas extras. Acontece que o cara que, por exemplo, trabalhava 6 horas de segunda a sexta, ele vai começar a receber salário proporcional à jornada de trabalho. As empresas elas contratarão mais, é verdade, mas as empresas elas vão pagar menos. Então o trabalhador ele vai trabalhar menos, ganhar menos, produzir com a mesma perfeição técnica, sendo que ele vai ter também menos dias de férias. E aí, quem está na área trabalhista sabe o que vai acontecer. As empresas elas vão pegar várias pessoas, né, vários empregados que trabalham 8 horas por dia, vão colocar para 6 horas por dia para poder pagar menos no final. O empregado, para poder manter aquele único emprego que ele tinha, ou seja, porque ele trabalhava 8 horas, ele vai ter que buscar um segundo emprego para trabalhar 6 horas também, sendo ao todo 12 horas por dia. E ele vai ter que fazer isso porque ou ele faz isso, ou o salário dele vai reduzir bastante. O poder de compra dele também vai diminuir e assim vai. Para quem é bom? A segunda coisa que eu vou falar é sobre a possibilidade de um negociado prevalecer sobre o legislado. E isso daí é uma coisa muito complicada, um pouco difícil de explicar em 15 segundos, mas eu vou tentar. É que no direito do trabalho existem as convenções coletivas e os acordos coletivos. E essas duas figuras, elas têm o condão de inovar a ordem jurídica. O que isso significa? Significa que da negociação coletiva entre sindicatos pode criar-se uma norma jurídica aplicável a toda categoria de empregados, sendo que não é todo e qualquer direito que pode ser passível de negociação coletiva. Tem que ser um direito de indisponibilidade relativa e tem que trazer uma condição mais benéfica ao empregado. Então, se de uma negociação coletiva se originar um acordo ou uma convenção coletiva que traga prejuízo ao empregado, ela é nula de pleno direito. Só que o que o PL trouxe no seu artigo 611-A? Ele fala que o que for negociado, pelo fato de ter sindicato envolvido, está valendo. Digita agora aí no Google PL 6787 e vai lá no artigo 611-A para você dar uma olhada. Eu vou ler algumas coisas aqui. Veja bem, olhem só. Então, por exemplo, se numa convenção coletiva, que é sindicato contra sindicato, sindicato do empregador contra sindicato, negociando com o sindicato do empregado, ele pode dispor sobre jornada de trabalho, por exemplo. Aí, o povo liberal
fala assim, ei, pô, mas tudo fala que o padrão constitucional será respeitado. Filho, eu não nasci ontem. Pressupõe-se que a força sindical aqui no Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa assim francesa. E não é, amigos. Os sindicatos são bem fracos aqui no Brasil. E tem neguinho que vai falar agora, ué, mas não recebe dinheiro do imposto sindical que a gente paga? Véi, isso daí não é suficiente para tornar um sindicato bom e influente. Eles querem relativizar os direitos trabalhistas conquistados até hoje. E você acha mesmo que direitos de indisponibilidade absoluta, como a saúde, por exemplo, serão respeitados? Claro que não. Porque dessa forma, o que for pactuado entre sindicatos ou entre um sindicato do trabalhador e uma empresa ou mais, prevalecerá sobre o que está na lei. Faço minhas as palavras do meu querido Renato Saraiva, Deus, maravilhoso. Ele fala assim, reforma trabalhista, do jeito que está passando, só seria boa se tivesse uma reforma sindical também. Isso quer dizer que o teu salário ele é composto de várias parcelas. Tem a parte que de fato é o teu vencimento, mas também tem outros benefícios pagos pelo teu empregador. Isso daí é importante porque sobre o total que você recebe, esse total é a base de cálculo das tuas contribuições previdenciárias, por exemplo, ou do recebimento das suas férias. E por que o legislador optou por fazer desse jeito? Para que não tivesse espaço para o empregador te pagar um salário pequeno e te pagar muito mais a título de abono e prêmio. Porque para ele seria muito bom, afinal de contas, o custo para ele seria menor. O problema é que lá na frente, por exemplo, você poderia contribuir por R$ 1.000 a tua vida inteira e a tua aposentadoria seria em torno disso. E o que o legislador agora está querendo fazer? Está querendo dizer que o salário pode ser uma parcela fixa e tudo que o teu empregador quiser te pagar por fora, ele vai te pagar por fora e não vai contribuir por tal, entendeu? Então, o cálculo do teu FGTS, o cálculo do seu 1/3 de férias, o seu 13º salário, tudo vai ser sobre aquela parcela fixa de salário e não o total que você recebe. Mais uma vez, diminuir os custos, né? Porque ele vai te pagar um salário com numa parcela bem pequena, e vai te dar um monte de gratificação, um monte de abono falando que é verba indenizatória. E daí, você pode estar achando que, nossa, mas assim, mais empregos serão gerados, eu vou ganhar mais, e nós vamos melhorar de vida todos. Gente, não é assim. Porque cai naquilo que eu falei há algumas semanas, né? O Brasil, ele é uma sociedade de valores arcaicos, quase que escravista, inserido no mundo moderno. Porque não, o seu salário não vai aumentar. Não, esses caras eles só vão lucrar mais. E eles não vão pagar mais impostos. Isso não vai ser revertido de nenhuma forma para ti. Eu não sou esquerda, eu não sou a favor do PT, eu só estou falando que nós não estamos prontos para entrar numa sociedade liberal. Eu só estudei história e eu sei que o capitalismo e o seu liberalismo, ele é maravilhoso. O problema é que ainda não estamos preparados para ele. Porque, gente, quem me conhece sabe que eu sou capitalista, sabe que eu compro demais, sou capricorniana, gosto mesmo de dinheiro. No entanto, eu penso nas pessoas que não têm a mesma oportunidade que eu. Porque do tanto que eu ganho, eu posso me dar ao luxo de comprar artigos supérfluos, por exemplo. A pessoa pobre, ela já não pode fazer isso. Porque
tudo do salário é consumido com necessidade. Vamos agora para o próximo e último ponto de hoje. Amanhã eu continuo com com outros artigos. Bem, vamos falar agora sobre banco de horas. Banco de horas é aquele sistema de hora extra que você não ganha, mas compensa. O banco de horas, atualmente, ele só pode ser implementado mediante negociação coletiva, ou seja, é necessária uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, e o empregado ele tem até 1 ano para compensar. O banco de horas ele não vai mais precisar ser feito mediante negociação coletiva, e o empregado ele vai ter no máximo 6 meses para compensar essas horas trabalhadas a mais. Isso gerará um enfraquecimento dos sindicatos, porque daí o mero acordo individual entre empregado e empregador será suficiente para a implementação do banco de horas. O contrato de trabalho ele é uma coisa linda quando a gente estuda ele, mas na realidade ele funciona como um contrato de adesão. É sim ou sim, o empregador chega lá, põe na mesa o contrato e o cara diz se aceita ou aceita, ou então não tem emprego. Quem sofre mais com isso é o empregado mais pobre, né? Que não tem conhecimento para poder saber se ele ganharia mais ganhando hora extra, como é que funciona esse banco de horas, ele está precisando do emprego. Então, no entanto, é preciso falar que, como o nosso mercado de trabalho está inchado, porque tem muita gente se formando, né? Hoje você tem um curso superior, é meio que uma necessidade, não é mais uma opção. Ou seja, até pessoas com curso superior, com mestrado e tudo mais, estão sendo sucateadas, estão tendo a sua mão de obra sucateada pela grande oferta de mão de obra no mercado. Ou seja, nem mesmo essas pessoas, devido à fragilidade da hipossuficiência provocada pela nossa atual conjuntura social e econômica, nem mesmo esse público é capaz de contraditar algo. E eu preciso falar que está lá na nossa Constituição que a hora extra ela tem que ser paga com, no mínimo, 50% a mais do que você ganha na hora normal. Com a facilidade de o banco de horas poder ser implementado por mero acordo individual, o que vai acontecer? Vai acontecer que ninguém mais vai querer pagar hora extra. Todo mundo vai criar banco de horas. E aí, meus queridos amigos, desses 4 pontos, né, que nós vimos hoje, você acha que esse projeto dá para beneficiar um empregado ou ele é parcial demais?